Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso Franklin Bezerra, Dr. Franklin Bezerra, que é o que se pode chamar de um proficiente nesse mundo tão complexo que é a psicologia humana. Meu caro Franklin, eu queria tratar desse assunto com um amigo, um ilustre amigo, porque eu venho, veja bem, eu estou dividindo essa pandemia em dois momentos. Naquele primeiro momento, confesso, já disse aqui, se eu não banalizei, é como se não me dissesse respeito, veja bem, a mim. Então, eu usava álcool gel, usava máscara, mas não era uma coisa assim que me incomodasse. Mas agora, nesse segundo momento, já se foram algumas pessoas da minha relação pessoal de amizade e até família. E eu estou vendo o verdadeiro, quero que você faça essa consideração, é uma coisa infernal. Televisão, rádio, jornal, televisão, rádio, jornal, é uma coisa que inferniza a sua tranquilidade, deixa você realmente... Você não sabe mais em que acreditar, eu não sei mais em quem acreditar, não sei se vacina, não sei. Olha, é uma coisa que literalmente me deixou sem uma âncora. E nessa intranquilidade, eu acho que a população está ressentida. Eu estou. Então, eu tenho notícia de gente que se suicidou. Tenho notícia que tem gente que está com depressão profunda. Tenho conhecimento de pessoas que não querem mais sair de casa. Olha, uma coisa infernal. Me desculpe essa expressão. Uma coisa infernal. Vamos conversar um pouco a respeito sobre isso? Vamos. Frank, me diga uma coisa. Aí vem naquele aspecto do indivíduo bem formado emocionalmente. Eu vou usar a expressão, você vai fazendo a correção. Como é que isso repercute nas pessoas e de que forma diferente repercute em cada pessoa? Como é isso, hein? Você foi feliz em dar um panorama geral de sofrimento psíquico que vive hoje o mundo. O mundo sofre psiquicamente incomensuravelmente. Você usou um termo que eu me lembrei do meu sapientíssimo pai, Clíngia Bezerra, falecido em julho agora desse ano, não de Covid, mas de morte natural, dormindo, graças a Deus. E meu pai é um cara extremamente culto, extremamente, não por ser meu pai, mas ele dizia, a gente está num momento em que você tenta se livrar até de ler sobre aspectos da doença, aspectos de prevenção, porque você não sabe em quem acreditar ou no que acreditar. Então, essa dúvida que você me passou agora é uma dúvida de muita gente que não valorizou o primeiro momento, mas não pensou que fosse chegar tão longe. Eu tenho uma visão sobre isso. Eu acho que eu já tive. Não vou dizer que fiz teste, que não acredito em teste também. Vi muita gente da família gastar uma fortuna com o teste, e o teste está negativo e ele tendo as manifestações, e outros não tiveram manifestações e o teste não dava nada. E tinham. É um vírus que veio trazer uma intranquilidade, um sofrimento, uma persecutoriedade. É por isso, os inúmeros casos de depressão, você falou muito bem falado, olha. A gente na clínica de Arapiraca, a clínica do Darlan, tem visto estresse pós-traumático, depressão, de transtornos ansiosos. E transtornos ansiosos é aquilo que traz tudo que não presta para a vida psicoemocional, biológica do indivíduo. Então é mais ou menos o seguinte, você pessoa tem uma predisposição psicobioquímica de determinada patologia. O transtorno de ansiedade, ele vai machucar tanto, provocar tanto gasto de energia psíquica,
que essa patologia pode ser desencadeada. Então, os transtornos de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, de histeria coletiva, histeria individual e coletiva, suicídio, isso está assombrando o mundo. Assombrando o mundo. Principalmente porque, na minha opinião, agora eu vou dizer a minha opinião, existe o vírus, existe as mortes, existe o perigo e existe uma coisa que é pior do que tudo isso, que é o desconhecido. O que é que eu posso fazer para prevenir? Será que eu estou prevenindo realmente? Quer dizer, numa lógica leiga, isso pode ser que diga, não, mas eu usando máscara só, mas os médicos famosos dizem que as máscaras que a gente usa, quase que 70%, 80%, são ineficazes contra o vírus. Ou seja, você está vendo muita gente aí mascarada, que não tira máscara hora nenhuma, que essa máscara já provoca uma persecutoriedade muito grande. E o material das máscaras, a maioria, não funciona. É outra loucura isso aí. É outra loucura. A questão do confinamento. Muitas famílias sobrevivem porque elas não se juntam. Elas vivem, cada um na sua. E foram levadas, empurradas para ter esse confinamento. Isso gerou um problema sério também. Muitos casais que foram obrigados a deixar de ter aquela vida social, que de alguma maneira social é um momento onde você está ouvindo uma música, você está vendo pessoas, você está tomando umas, e com medo disso. Então, o clima é um clima péssimo, aterrorizante para o desenvolvimento de certas psicopatologias que você é predisposto. Então, falar sobre esse momento é falar sobre o desconhecido. A questão das vacinas. Tem lógica uma vacina ter uma primeira fase, segunda, terceira fase? Tem. Porque tem que ser comprovada. Porque se não for comprovada, qualquer idiota vai imaginar, é um tiro no escuro, é uma cobaia. Agora, é aquela história. Você conversa com pessoas da sua família que dizem, eu não vejo a hora de me vacinar. E você que não acredita nisso, você entra em conflito. Então veja que todas as cenas citadas são cenas conflituosas. Você falou uma coisa muito importante. Você começou a ver pessoas próximas. Antes eram pessoas longe. E aí você dizia assim, mas é uma pessoa... Você não tinha nem o direito de raciocinar que existem jovens doentes e pessoas mais velhas saudáveis. Existem pessoas de 50, 60 anos de idade que é saúde pura. E pessoas de 20, 25 anos de idade que são doentes. Uma pessoa dessa, se é submetida a um vírus desse, o terror de ficar lá internada, sendo submetida a uma UTI, entubado, só em pensar nisso já gera uma ansiedade persecutória. E outra coisa, e a loucura que eu vejo desses jovens, eu vi em São Paulo, Rio, eu acho que aqui também, aqui em Maceió, teve isso, ali para o litoral sul, e esses jovens, essa aglomeração que vem sendo um assunto batido e rebatido, evita a aglomeração, aí se juntam 500, 600, aquela coisa louca. Como é que a psicologia vê isso? Aquilo ali, em grande parte, são pessoas... Histerismo, aquilo é histerismo? Não, eu penso que são pessoas que não acreditam mesmo que possa acontecer. E que é possível também. Acreditam que é possível e desafiam. Digo, há pessoas que não acreditam mesmo, quer dizer, é possível a existência dessas pessoas. É possível a existência de pessoas que estão acreditando completamente no presidente da República.
Existem pessoas que têm cultura, que você não vai só ver pessoas ignorantes, que quando ele fala sobre as medidas tomadas pelo presidente da República, dizem, mas está vendo, o ignorante tinha razão, o mal educado tinha razão, o endurecido tinha razão. Mas o presidente também, aqui e acolá, ele diz umas verdadeiras hipocrisias, né? Não, o presidente precisava de uma assessoria para impedir dele falar demais. Se vocês tomarem a vacina e virarem um jacaré, isso não tem nada a ver com isso. É deplorável. Isso é aquela história. É um nada dentro de um nada. Porque, infelizmente, a gente não quer levar em conta que a gente está vivendo uma situação que você, eu nunca imaginou que ia viver. Pelo amor de Deus. Hoje de manhã, muita proposta, agora de manhã, em tom de crítica, né? Olha, já há mais de 50 países aí com vacinação em alta dinâmica. Exatamente. E a gente não tem nem noção de quando é que vamos começar. Exatamente. Isso deprime o indivíduo. Deprime, conflitua, assume uma posição de persecutoriedade, uma desesperança. Mais de 50 países já estão em franca vacinação. Agora, você imagine, amigo Jerônimo, uma pessoa que já tem uma instabilidade psíquica, uma pessoa que já tem uma estrutura familiar que beneficie uma desestruturação psíquica. Você imagina essa pessoa somando toda essa desestruturação a mais um conflito desse. É depressão, é doenças psicossomáticas, e aí onde vem a grande, não é a grande descoberta, mas o grande entendimento sobre psicossomática. O que seria a psicossomática nesse contexto? Seria o seguinte, legalmente falando, o mal-estar psíquico, compreenda o mal-estar psíquico como sofrimento psíquico, desordens psíquicas, traumas psíquicos, infelicidades psíquicas, todas juntas gerando uma persecutoriedade, um sofrimento muito grande, um conflito muito grande. Isso é devastador no indivíduo. Devastador. E o mais devastador, esses conflitos, esses desordens, esses traumas, eles são projetados em sistemas organísmicos, sistema cardiológico, sistema endocrinológico, sistema neurocerebral, sistema neuroinfeccioso. Cada ser humano tem um sistema organísmico mais fragilizado. E é esse mais fragilizado que recebe toda essa projeção desse mal-estar e desse conflito. Imagine o que é você ter uma predisposição a um processo neurocerebral e você jogar angústia, você jogar conflito, você jogar desesperança, você jogar sofrimento. Isso, a tendência é implodir. E existe uma maneira de você contornar esse quadro caótico? Por exemplo, aqui em casa ninguém liga mais televisão, nem rádio, nem nada. Você acha que isso é uma maneira de enfrentar esse problema? Isso é uma maneira intolerante. Muita gente talvez tenha até tomando, mas eu não acho que seja correta. Mas eu conheço um que diz, na minha casa não se liga mais televisão. Veja só, se fala muito em sistema de mídia. O indivíduo culto, ele não é submetido a sistema de mídia nenhum. Ele consegue atuar como juízo crítico. Exatamente. Abstrair. Juízo crítico, ele consegue enxergar os prós, os contras, aquilo que é tentativa politiqueira de denegrir, de mudar uma ordem social, sem entrar nesse lado político de direita e esquerda. A gente vive uma situação de muito conflito, de muita indefinição, de muita falta de crença. E essa falta de crença tem levado muita gente a tentar transgredir de qualquer maneira. Eu vou, se morrer, morreu. Não só pelo fator de transgressão, mas pelo fator de angústia. Porque esses meses todos preso, confinado, isso gera no indivíduo ou um processo depressivo grave,
ou um processo de transtorno psicopatológico grave, ou então uma atitude de transgressão. E a atitude de transgressão poderia muito bem ser vista como essa, de se juntar com um bocado de jovem aí para beber, para pensar que hoje é o último dia, eu vou tomar todas, porque eu tomando todas hoje, se eu morrer amanhã, acabou, eu não deixei de tomar. Como fosse um jumbo caindo, né? Exatamente. É pensar o seguinte, nem tudo é perversidade jurídica. Muita coisa é forma daquele organismo psicoemocional, biológico, se defender do conflito que está vivendo. Porque é uma situação onde a gente percebe que existe uma parte da população mundial que está jogando no quanto mais pior, melhor, como diz o Matuto. Quanto pior, melhor. Então, qualquer notícia importante, conciliadora, que dê uma certa satisfação, essa não é mostrada. É mostrada mais porque quer se manter o terror. Pois é, e o governo poderia interferir. Eu digo o governo, cada um na sua municipal, estadual, federal, poderia criar uma condição para que todo esse quadro assustador fosse, vamos dizer assim, menos assustador. Mas isso exigiria cultura, que é coisa que a gente não tem. E não é não ter no Brasil, é no mundo. Essa cultura liberta da passionalidade, liberta da intolerância, liberta da politicagem, não é da política. A política é uma ciência incrível. Mas a politicagem que a gente se acostumou a conviver tenta usufruir do quanto pior, melhor. Você vê, só para você ter ideia, hoje na Inglaterra, iniciou-se um período, eu vou chamar de em branco, período em branco. Tudo fechado, escolas fechadas, as ruas com limitação, etc, etc. E olha que a Inglaterra é primeiro mundo. Exatamente. E aqui eu vejo se incentivando a volta às aulas. Eu fico sem entender direito. Olha, na Inglaterra, período em branco. Não tem negócio de conversa. E aqui que nós comparados com a Inglaterra, nós temos vácuos terríveis. Não, vamos voltar para as aulas. Como é que você vê isso, Frank? Você tem alguma análise sobre isso aí? Não, é um desequilíbrio de informações, é um tendencionamento de informações que talvez nos países do primeiro mundo não tenha, ou tenha em menor intensidade. É uma coisa nova, é uma coisa jamais pensada em ser vivida. Eu sempre digo isso, eu não pensei que ia nascer, viver e morrer e passar por uma situação dessa, de tanta persecutoriedade, de tanta indefinição, de tanta intolerância. Mas eu vejo também um tendencionamento muito grande político, muito grande. Isso é terrível o negócio desse. Eu não sei se você se lembra, e eu, graças a Deus, me lembro, que nunca sobrou leitos hospitalares no Brasil. Não sei se você se lembra. Eu nunca soube, assim, está com a capacidade 10% de leitos de UTI. Eu nunca soube. Eu sempre soube de carência. Verdade. E hoje em dia a gente pensa que está tudo superlotado. Mas, olha, não estava superlotado antigamente? E como é que agora está superlotado? São esses os questionamentos que fica difícil. Isso gera uma grande confiabilidade, inconfiabilidade. Exatamente, é justamente isso. A desesperança e a tentativa, muitas vezes, de alguns jovens, algumas pessoas, jovens no sentido não é só de idade, de tentar transgredir, não está num lado da política, está no lado do desejo de se livrar do conflito. E agora um sistema particular quer comprar vacina. Já pegaram o avião ontem, estão na Índia, que são as clínicas particulares de imunologia. Aí partindo, tratando-se do Brasil, eu fico, meu Deus do céu, o que é que está por trás disso? O que é que está por trás disso? Os caras estão numa benemerência. Olha, vamos para a Índia, viu? Vamos comprar vacina. Queremos ajudar o povo. Exatamente. Aí eu fico olhando, meu Pai do céu, que Deus ilumine esses homens e que seja isso mesmo. Aí já vem o ministério, não,
Eu não vou admitir, não. Essa prática paralela, não. Aí fica aquela coisa. É uma situação difícil, é uma situação que gerou e vai gerar muito processo de adoecimento psíquico. Ixi, Frank, você tem uma... Eu sei que eu estou pedindo talvez demais ao ilustre amigo, e você já me desculpe se eu estou exigindo um posicionamento que você não pode ter. Como é que vai terminar tudo isso? Você já fez essa projeção? Não estou nem próximo dessa projeção. Eu estou louco que alguém me diga, olha, vai terminar tal mês, te segura até lá. Pois é, esse pensamento que você manifestou agora é o pensamento de milhões e milhões de pessoas. O que vai fazer com que elas adoeçam ou não é a estabilidade psíquica, é a saúde mental, é a vivência da sexualidade verdadeira, é o prazer que dá em pensar que tudo vai dar certo, a inteligência de não se ligar demais em notícias, porque eu não acho importante para você se livrar dessa doença, você está na televisão o tempo todo vendo o número de mortos. Não é importante. Bota uma música legal, tenha cuidado, exerça as situações que você perceber que vão beneficiar você e proteger e sua família, e ouça uma boa música, assista um bom filme e faça muito amor. Porque se isso é uma coisa necessária para a saúde mental em tempos de não pandemia, imagine hoje em dia. Eu tenho uma pessoa da minha amizade que ele... A primeira coisa que ele faz de manhã é se dirigir para ver o necrológio. Quantas pessoas morreram, quantas foram. Quando ele sai do necrológio, vai para intubação. Eu vejo quando recebo aqui no WhatsApp, fulano de tal entubado. Ele tem uma visa atrativa para esse negócio que eu digo, rapaz, esse cara não vai aguentar, não. Você falou uma coisa importante. Existem pessoas que são necrófilas. E necrofilia, o leigo imagina sempre necrofilia como desenterrar um cadáver e possuí-lo sexualmente. Mas necrofilia é muito mais do que isso. Necrofilia é esse lance de ler o obituário todo dia, ler quem morreu, quem está na fase... Isso pode ser um aspecto necrofílico dele. Se for um aspecto necrofílico dele, ele viverá eternamente. Mas ele é uma boa pessoa, viu? Se isso for, ele viverá eternamente. Se isso for causado por uma instabilidade emocional, por um processo de sofrimento e projeção desse sofrimento nessa situação de ver, ele vai adoecer. O Frank, ele vai mais além. Ele não só dá a notícia, como ele arranja a foto da pessoa. Vixe, mano. Ele manda de bem assim, fulano está assim, entubado. Você se lembra, a gente tem memória boa, graças a Deus, do Zé Bonitinho? Sim. Zé Bonitinho, como o Zé Bonitinho tem muita gente, como o Chico Mantiqueira, aquele da nuvem negra, existem pessoas que são necrófilas. E a necrofilia vai ser muito estudada nessa fase, pós-pandemia. Vamos aguardar. Frank, já estamos nos aproximando aqui do final do nosso encontro, desse encontro nosso, sempre produtivo, sempre muito interessante e construtivo. Mas eu queria perguntar a você, início do curso, já tem previsão, início? A primeira previsão é dia 21 de janeiro. Agora já. Agora. Que pode ser estendida daqui a um mês. Então, no máximo, até o final de fevereiro. No máximo. E isso você vai comunicando às pessoas? Vou comunicando. Eu faço um número de pessoas, certo, e comunico e fecho. A segunda turma já iniciou a inscrição? Como é que está? Não, a segunda turma é de teoria psicanalítica. Já tem algumas pessoas, eu tenho recebido telefonema, mas no tempo certo eu venho aqui, sem permitir, para a gente falar sobre. Meu caro Frank, as portas aqui estão sempre abertas. Você é aquele tipo de estudioso, aquele tipo de integrante social, e você não cansa. Você sempre tem boas informações, e eu sou sempre muito curioso em saber dessas coisas que a gente está vivendo.
Mas vamos nos falando, né? Nossa amizade é uma amizade fraterna, desinteressada, então a gente convive muitos anos, pós-pandemia, sem nenhum estresse. Se Deus sem quiser. nenhum trauma, viu? Meus amigos telespectadores, sempre agradecendo o honroso acompanhamento dos senhores e das senhoras, mas agradecendo mesmo, um honroso agradecimento e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.